Iniciando o capítulo 2, vamos falar sobre a tela inicial e os modos de visualização do Adobe Music. Para que eu possa explicar, inicialmente eu vou criar um arquivo novo, Create New Site, né? A gente não cria um arquivo, na verdade a gente cria um site. E por enquanto eu não vou explicar nada disso aqui, porque a gente tem uma aula só para falar sobre isso. Eu vou só dar um OK. Bom, aqui na tela inicial, nós temos algumas coisas para a gente começar a conhecer, digamos assim. Primeiro, você tem uma pré-tela, eu chamo de pré-tela, isso é uma coisa nova no que diz respeito aos softwares da Adobe. Nós temos uma pré-tela onde a gente consegue fazer o planejamento, criar o mapa do site, e nós temos a tela propriamente dita do software, tá? Nós temos a tela propriamente dita do software. Deixa eu trazer aqui, janelinha para cá, deixa eu minimizar aqui. Ok. Então, essa é a tela propriamente dita, digamos assim, da ferramenta, tá? E aqui é o que a gente chama de pré-tela. Então, primeiro vamos conhecer um pouco aqui sobre os modos de visualização, tá? Eu tenho aqui o modo de planejamento, que é o modo que eu chamei de pré-tela, não é? Ou seja, é o modo onde eu faço literalmente o planejamento do meu site, ou seja, eu tenho uma home, eu tenho quem somos, eu tenho serviços. Abaixo de serviços, deixa eu mudar o nome aqui, né? Serviços. Abaixo de serviços eu tenho, por exemplo, web. Eu tenho sistemas. Eu tenho, sei lá, design gráfico. E assim por diante. Ou seja, eu tenho um planejamento do meu site. Eu tenho isso para desktop. Eu tenho isso para tablet, que no caso ele vai criar. Eu tenho isso para smartphone, eu tenho para as três principais mídias, tá? Aqui eu tenho a opção de mostrar miniaturas. Aqui eu tenho a opção de mostrar qual é a página mestre. Você deve ter percebido que aqui embaixo a gente tem uma página mestre. E através dessa página mestre a gente define as regras mestres, literalmente falando. Se você fez algum curso de Dreamweaver e aprendeu sobre templates, você deve se lembrar que a gente conseguia definir algumas coisas que eram padrão e toda vez que a gente criava um arquivo em cima daquele template, tudo aquilo já vinha. No caso, o Adobe Music, é que a gente faz? A gente tem as páginas mestres e toda página, todo link que eu criar a partir de uma página mestre, tudo que já tiver definido aqui, ele traz para mim. Então aqui eu consigo ver se alguma dessas páginas tem uma página mestre como regra, tá? Isso implica em que toda página que tiver uma página mestre, toda vez que a página mestre for alterada, obviamente ela vai ser alterada também, no que diz respeito, claro, aos itens que estavam lá na página mestre. Aqui você tem um size para visualizar em tamanhos diferentes. Quando você tiver com um projeto muito grande, vai ser bem interessante você diminuir, ok? Para você editar uma dessas páginas é muito simples, é só você dar 2 cliques. E aí você vai entrar no modo de edição daquela página. Como eu cliquei em quem somos, eu estou aqui em quem somos. Você não precisa fechar ela para voltar para aquela tela. É só você navegar para cá. E aí você alterna entre a página propriamente dita que está aberta e o planejamento, ou seja, o mapa do site, tá? Eu vou fechar aqui. Prosseguindo, nós temos um módulo de visualização Design. O módulo de visualização Design nada mais é do que o modo quando você dá 2 cliques lá. Por exemplo, eu estou aqui em Home. Se eu der 2 cliques em Sistemas, eu vou entrar no modo Design da página Sistemas. Eu tenho o modo Preview. O modo Preview faz o quê? Ele mostra literalmente como se a gente já estivesse no navegador, tá? Ou seja, se eu tivesse aqui links, rollovers, animações, eu já ia ver como se eu realmente estivesse no navegador. E eu tenho o último, que é o Publish. Eu vou cancelar aqui, que é quando a gente vai realmente publicar um projeto. O Manage depende de algumas coisas ainda, e a gente vai ver ao longo do curso. Então, essa é a primeira coisa que eu diria que você precisa se acostumar. Durante vários cursos que eu ministrei ao longo desses anos como professor, e principalmente sobre os cursos que eu criei aqui no curso ZAG, o Adobe Music me deixa muito feliz e muito contente, porque pela primeira vez a gente tem um planejamento antes. A gente sempre começou as coisas meio que na base da experiência.
Então eu sempre tentava passar a importância do briefing, eu sempre tentava passar a importância de você planejar, e o Muse já facilita esse processo. Querendo ou não, você já precisa começar fazendo um planejamento para depois do planejamento você ir. Isso já vai gerar links, isso já vai gerar um sitemap, toda uma estrutura de um profissional experiente. Ou seja, mesmo sendo você um iniciante, você já vai começar pelo principal, pelo fundamental, que é planejar o seu site. E depois sim é que você vai passar realmente para o trabalho, ou seja, para criar as artes, para importar, para colocar textos e etc. Ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá!